Você sabe que teve o Sérgio Moro, o juiz de Curitiba, Lava Jato, e teve o Marcelo Bretas, o juiz do Rio de Janeiro, também Lava Jato. Até porque a sede mesmo da Petrobras é Rio de Janeiro. E o esquema era tão grande que envolvia alguns governos do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia? O Sérgio Cabral, que era governador, também em coisas da Lava Jato, do Rio. O tal do Pezão, que hoje inclusive é prefeito, que era o vice, também chegou em cana, né? E você sabe que o mundo está todo invertido. As coisas aqui no Brasil, que era ontem uma coisa, agora é completamente diferente. Você tem uma ideia? O juiz que botou um bocado de bandido na cadeia, o Marcelo Bretas, ele só não foi preso porque não pode prender. Mas foi aposentado, perdeu o cargo compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí ele deu uma entrevista agora reconhecendo à Folha de São Paulo que cometeu imprudências durante a condução da Lava Jato no Rio de Janeiro. Imprudência. Bretas, no entanto, considera excessiva a punição máxima aplicada pelo CNJ e alegou que foi motivação política na decisão, não é legalidade. Segundo a decisão do CNJ, foi identificado irregularidades em buscas feitas em escritório de advocacia na relação com o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho e em interferência na eleição de 2018 para o governo do Rio de Janeiro. Decisão contra o Eduardo Paes, que é o prefeito hoje. Entretanto, Bretas defendeu as medidas da operação que teve como alvo escritórios de advocacia ligados a parentes de ministros e desembargadores. Ou seja, na realidade, Bretas mexeu com a alta cúpula. Mexeu com a alta cúpula. E eu vou mostrar o que ele diz aqui. Você conhece o Bretas, não? Inclusive, Bretas diz assim nos textos que ele, na realidade, foi ousado. Ele foi ousado, porque ele mexeu, ó. Vem comigo. O ministro Gilmar Mendes disse isso. E um outro ministro do STJ disse também que achou um absurdo que eu determinei a busca e apreensão na casa de um desembargador. Na casa de uma desembargadora. Então, eles só disseram isso. Veja o absurdo, ele fez isso. Como se fosse errado. Pois isso não é errado. O que eles querem dizer é que eu fui ousado demais. Mas não podem dizer isso. Eles podem pensar, mas não podem dizer. Eu fui ousado? Sim, eu fui ousado. Porque quem está de acordo com a lei não tem o que temer. Se a lei me acoberta, se eu estou agindo dentro da lei, eu tenho que ser ousado. E digo mais, o juiz tem que ser corajoso. O juiz tem que ser ousado. Não existe juiz medroso. Existe juiz manipulado. Se um juiz não tem coragem de tomar decisão que desagrade seus superiores, ele não merece usar a toga, ele não merece ser juiz. Ele é um funcionário público carimbador. Só isso. A perda para o Poder Judiciário, isso é o meu entendimento, foi muito grande. Entendeu? Estão aniquilando, estão arrebentando com as pessoas que caçam os criminosos, os graúdos. Nós estamos falando de desembargador, de outros juízes bandidos, ministro bandido. Inclusive, 2 ministros do Supremo foram denunciados na delação do Sérgio Cabral. Quem botou na cadeia o governador do Rio de Janeiro foi ele. Foi o ministro, o juiz Bretas. Tem um outro trecho que Bretas diz que pode ter cometido excessos, principalmente quando ele se pronunciou em redes sociais. Vê. Eu fui condenado à aposentadoria compulsória por esse motivo. Pela minha exposição, pela minha relevância pública. Né? Acho que o juiz... Um recado aos demais juízes. Juízes devem conter a imagem, juízes não devem evitar ao máximo serem famosos. Eu acho que isso incomodou muita gente. Então, acho que no fundo, esta é a razão. E o que eles tinham para fazer? Como não pode alegar só isso, alegaram o que um criminoso, que não tem credibilidade, eu estou falando do advogado Nitalmar, falou. Que tudo gira em torno do que o Nitalmar falou. Então... voltando a falar sobre redes sociais, sim, é preciso ter cuidado, sim. Posso ter me excedido? Acredito que sim, realmente acredito, mas só Deus sabe o que eu passei naqueles momentos, problemas em casa, conjugais, dificuldades em razão do excesso do trabalho. E o juiz, agora ex-juiz, né, nega que foi abusivo, indica que a decisão do CNJ teve uma origem política. Vê comigo.
Como eu disse, a minha decisão pode não ter sido a melhor, mas não foi abusiva. Certamente não foi abusiva contra a OAB. E, de outro lado, o problema de fundo que se discutia no esquema S, que é a atuação irregular de escritórios ligados a filhos de ministros, parentes de ministros, parece, segundo a Folha de São Paulo, parece que continua acontecendo. Pois eu li neste fim de semana, não me lembro o dia, talvez você se lembre, sábado ou domingo, uma informação de que ministros do STJ estariam incomodados, a palavra foi essa, incomodado, mas né, pode ter várias interpretações, com a atuação de escritórios de filhos de ministros no tribunal. Então isso é um problema que o Brasil está acompanhando e que foi atacado de frente na Operação Esquema S. Isso aí foi um dos motivos, porque se você for hoje para o Supremo Tribunal Federal, acredito que é muito complicado você ter um ministro que não tenha parente advogando no próprio Supremo. Como é que, por exemplo, a esposa de um ministro, né? Eu posso citar aqui vários ministros, que as esposas advogam no Supremo, escritório das esposas. Nós estamos falando aqui do STJ. A Folha de São Paulo publicou, e eu reproduzi já aqui, né, os filhos de ministros fazendo os esquemas. Pô. O negócio da Petrópolis, né, a cervejaria. 3 bilhões de reais em jogo. Filho de ministro tal, esposa de ministro tal, todo no jogo, pô. Para faturar o dinheiro. Para faturar o dinheiro. Ministro. Estou falando de ministro de STJ e de Supremo Tribunal Federal. Não mudou. Não mudou. E até aquele que você acha que é bonzinho, que é honesto, o filhinho atua. A esposinha atua. Como é que pode ter honestidade se você não se julga suspeito? Num caso desse. Não, porque o meu marido aqui é o juiz, eu não vou me julgar suspeito. Como é que é, rapaz? É isso que o juiz está falando. Nas redes sociais, Marcelo Bretas fez uma postagem citando uma notícia do jornal O Globo. A manchete diz que defesa de Cabral cita a condenação de Bretas e pede para a CNJ anular todos os atos do juiz. Segundo o próprio Marcelo Bretas, agora querem apagar decisões dele, que foram duras sim, mas necessárias. Essa é a postagem completa do ex-juiz Bretas. Inclusive, Bretas, neste momento, por força desse pessoal, que é ultra poderoso, e você vê, é que manda na OAB. Ele não consegue fazer o registro na OAB, porque ele poderia estar advogando. Não está conseguindo fazer o registro da OAB. Você vê que é o poder acachapante bandido desse país, que é poder bandido. Poder bandido. Quando ele negociou a delação do Cabral, Cabral entregou 2 ministros do Supremo. Foi aí que o juiz Bretas começou a cair. Ele nem citou isso, né? Mas foi aí. Quando negociou a delação, o Cabral entregou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. 2, os mais poderosos. Que ainda estão lá no poder. Ainda estão lá. Aí você vê, a delação foi adiante? Não, soltaram o Cabral. Soltaram. É isso que eu estou te dizendo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo nesse país chamado Brasil, né?